Os avanços nas comunicações das últimas 2 décadas possibilitaram o surgimento de várias tecnologias, que desde então procuram atender à real necessidade de seus usuários com a melhor qualidade possível. Antes, somente era possível interconectar computadores por meio de cabos. Esse tipo de conexão é bastante popular até hoje, mas conta com algumas limitações. Por exemplo, só podemos movimentar o computador até o limite do alcance do cabo. Ambientes com muitos computadores podem exigir adaptações na estrutura para a passagem dos fios. Em uma casa, pode ser necessário fazer furos nas paredes para que os cabos alcancem outros cômodos, e a manipulação constante ou incorreta pode fazer com que o conector dos cabos se danifique. Com isso, a comunicação sem fio ganha um espaço considerável nas tecnologias de transmissão de dados, deixando de existir apenas nas comunicações de longa distância feitas através de satélite, para fazer parte também de ambientes locais. Apostando nessa nova tecnologia, o I3E constituiu um grupo de pesquisa para criar padrões abertos que pudessem tornar a tecnologia sem fio cada vez mais realidade. Esse projeto, denominado de padrão 802.11, nasceu em 1990, mas ficou inerte por aproximadamente 7 anos devido a fatores que não permitiam que a tecnologia sem fio saísse do papel. Em 1999, algumas empresas como a 3Com, Nokia, Alcatel e Motorola se uniram para criar um grupo para lidar com esse tema, e assim foi criada a Wireless Ethernet Compatibility Alliance, a UECA. A UECA passou a trabalhar com as especificações I3E 802.11, que, na verdade, não são muito diferentes das especificações I3E 802.3. Esse último conjunto é conhecido pelo nome Ethernet e simplesmente consiste na grande maioria das tradicionais redes com fio. A vantagem disso é que não foi necessária a criação de nenhum protocolo específico para a comunicação de rede sem fio baseada nessa tecnologia. Com isso, é possível contar, inclusive, com redes que utilizam ambos os padrões. Vamos conhecer as versões mais importantes do padrão 802.11, mas antes, para facilitar a compreensão, é conveniente saber que, para uma rede desse tipo ser estabelecida, é necessário que os dispositivos, também chamados de STA, que vem do inglês Station, se conectem a aparelhos que forneçam acesso. Esses são genericamente denominados Access Point ou AP. Quando um ou mais STAs se conectam a um AP, tem-se, portanto, uma rede que é denominada Basic Service Set, ou BSS. Por questões de segurança e pela possibilidade de haver mais de um BSS em determinado local, é importante que cada um receba uma identificação denominada Service Set Identifier, o SSD. O SSD nada mais é do que um nome dado a cada rede sem fio. O SSD pode ter até 32 caracteres, permitindo o uso de caracteres especiais. Sua análise é do tipo case sensitive, ou seja, diferencia maiúsculas de minúsculas. Todo roteador possui um SSD padrão para a rede sem fio que pode ser modificado pelo administrador da rede durante a configuração do aparelho. Esse processo é altamente aconselhável por razões de segurança. Hoje em dia, as redes Wi-Fi são tão práticas que o seu uso não se limita aos computadores. Smartphones, tablets, smart TVs e até consoles de videogame são capazes de se conectar a redes do tipo. Mas se você precisar que um computador desktop sem dispositivo Wi-Fi acesse uma rede wireless. Para isso, basta instalar nele uma placa Wi-Fi ou um adaptador USB Wi-Fi. As placas mais comuns utilizam slot PCI Express. Por sua vez, os adaptadores USB utilizam, como o próprio nome indica, qualquer porta USB presente no computador. A vantagem desse tipo de dispositivo está no fato de não ser necessário abrir o computador para instalá-lo e de poder removê-lo facilmente de uma máquina para utilizá-lo em outra. No entanto, adaptadores USB geralmente são pequenos, são antenas de tamanho reduzido, o que pode fazer com que o alcance seja menor que o de uma placa Wi-Fi Express comum. Se a necessidade é, no entanto, de construir equipamentos para construir uma rede Wi-Fi, existe uma infinidade de dispositivos próprios para isso no mercado. Nos ambientes domésticos e nos escritórios de porte pequeno, por exemplo, é comum encontrarmos dois tipos de aparelho, os access points e os roteadores wireless. Ambos são parecidos, mas o access point é apenas propaga dados de uma rede wireless, sendo muitas vezes utilizado como uma extensão de uma rede baseada em fios. O roteador, por sua vez, é capaz de direcionar o tráfego da internet, isto é, distribuir dados da rede mundial de computadores entre todas as estações. Para que isso seja feito, geralmente liga-se o dispositivo de recepção da internet, por exemplo, um modem, no roteador. Isso faz a função de distribuir o acesso às estações. Já falamos bastante sobre até agora, mas não definimos de fato. Então, o que é o Wi-Fi? O Wi-Fi é nada menos que um conjunto de especificações para redes locais sem fio, as WLANs, baseada no padrão I3E 802.11. O nome Wi-Fi é tido como uma abreviatura do termo Wireless Fidelity, embora a Wi-Fi Alliance, entidade responsável principalmente pelo licenciamento de produtos baseados na tecnologia, nunca tenha afirmado tal conclusão. O padrão 802.11 estabelece normas para a criação e para o uso de rede sem fio. A transmissão desse tipo de rede é feita por sinais de radiofrequência, que se propagam pelo ar e podem cobrir área na casa de centenas de metros. Como existem inúmeros serviços que podem utilizar sinais de rádio, é necessário que cada um opere de acordo com as exigências estabelecidas pelo governo de cada país.
Esta é uma maneira de evitar problemas, especialmente interferências. Há, no entanto, alguns segmentos de frequência que podem ser utilizados sem necessidade de aprovação direta de entidades apropriadas de cada governo. São as faixas ISM, que podem operar, entre outros, com os seguintes intervalos: entre 902 MHz e 928 MHz, entre 2,4 GHz e 2,485 GHz, e entre 5,15 GHz e 5,825 GHz. E são justamente nessas duas últimas faixas que o Wi-Fi utiliza. No entanto, tal característica pode variar conforme a versão do padrão 802.11. Agora vamos falar um pouco sobre os padrões I3E. Ele foi criado em 1990, mas só após 7 anos de estudo ele foi concretizado e lançado no mercado, em 1997. Depois tiveram vários padrões lançados após ele, e ele ficou conhecido como 802.11 Legacy. Por se tratar de uma tecnologia de transmissão de radiofrequência, determinou um padrão entre o intervalo 2,4 GHz e 2,4835 GHz, que é uma das faixas CSM, como dito anteriormente. Sua taxa de transmissão de dados é 1 mega ou 2 megabits por segundo, que também está dentro dessa faixa, podendo utilizar assim do DSSS e do FHSS. Essas técnicas possibilitam transmissões utilizando vários canais dentro de uma frequência. No entanto, o DSSS cria vários segmentos de informações transmitidas e envia simultaneamente aos canais. Já a FHSS, que veio primeiro, utiliza um esquema de salto de frequência, onde suas informações transmitidas utiliza determinada frequência em um certo período. No outro, utiliza outra frequência. Essa característica faz com que o FHSS tenha velocidade de transmissão de dados de um pouco menor. Por outro lado, torna a transmissão mais suscetível a interferências, uma vez que a frequência utilizada muda constantemente. Isso é um fator positivo no FHSS, pois o interceptor vê a transmissão de dados como ruído. O DSSS acaba sendo mais rápido, mas tem maiores chances de sofrer interferência, uma vez que faz uso de todos os canais ao mesmo tempo. Essa imagem, ela mostra como o padrão I3E funciona, que ele faz o enlace entre a parte física e o MAC, que é o controle do meio. Em 1999 foi lançada 802.11b. A principal característica é a possibilidade de estabelecer conexões nas seguintes velocidades: 1 mega, 2 mega, 5,5 e 11, que era o maior. O intervalo de frequência é o mesmo utilizado pelo 802.11 original, que é 2,4 GHz. Mas a técnica de transmissão é apenas o DSSS. Já o 802.A, ele veio um pouco depois do 802.11b, porém ele não foi tão bem aceito. Apesar das características serem de maior taxa de transmissão, o 802.B ele era mais barato e a largura de banda era gratuita. Já o padrão 802.G foi disponibilizado em 2003 e é tido como sucessor natural da versão 802.11b, que foi mais popular, uma vez que é totalmente compatível com esse. Isso significa que o dispositivo opera com 802.11b sem qualquer problema, exceto pelo fato de que a taxa de transmissão de dados, obviamente, é limitada pelo máximo suportado. O principal atrativo padrão 802.11g é poder trabalhar com taxas de transmissão de até 54 megabits por segundo. Assim como acontece com o padrão 802.11a. No entanto, ao contrário dessa versão, o 802.11g opera com frequência de faixa 2,4 GHz. Agora vamos falar um pouco sobre o 802.11n, que ele foi iniciado em 2004 e finalizado em 2009. Durante esse período foram lançados vários dispositivos compatíveis com essa versão. Estamos falando do sucessor do 802.11g, assim como do 802.11b, que era o anterior. A principal característica do uso do esquema é o MIMO, que é capaz de aumentar consideravelmente a taxa de transferência dos dados por meio da combinação de várias vias de transmissão. Com isso, é possível, por exemplo, usar 2, 3, 4 emissores e receptores pelo mesmo funcionamento de rede. Uma das configurações mais comuns nesse caso são os de APs, que é Access Points.
Em relação à frequência do padrão 802.11n, é possível trabalhar tanto com a faixa 2,4 GHz quanto a 5 GHz, que era presente no 802.11a. Sua técnica de transmissão, ou seja, modulação, é a OFDM, mas com determinadas alterações, devido ao uso do esquema MIMO. E alguns estudos apontam que a cobertura da área pode ser de 400 metros. Agora vamos falar do sucessor, do 802.11n, que é o padrão 802.11ac, cujas especificações foram desenvolvidas quase totalmente entre os anos 2011 e 2013, com a aprovação final de suas características pelo I3E acontecendo somente em 2015. A principal vantagem do 802.11ac é sua velocidade, estimada em 433 megabits por segundo, no modo mais simples, mas teoricamente é possível fazer superar com 6 gigabits por segundo, em um modo mais avançado que utiliza múltiplas vias de transmissão. O 802.11ac trabalha com frequência de 5 GHz. O 802.11ac possui também técnicas mais avançadas de modulação, como o esquema MU-MU-MO, que permite transmissão e recepção de sinal em vários terminais, como se trabalhasse de maneira colaborativa na mesma frequência. Se destaca também o uso do método de transmissão chamado beamforming, que no padrão 802.n é opcional. Agora vamos falar do futuro do padrão I3E. O novo padrão que está se desenvolvendo é o 802.11ax, que permite às empresas e provedores de serviços oferecerem suporte à amplificação atuais e novas infraestruturas de LAN e de WLAN sem fio. O principal ponto desse é a maior velocidade que ele pode oferecer, e esse novo padrão foi aprovado em fevereiro de 2021 e, por consequência, é pouco utilizado. Porém, já está ambientado com as novas tecnologias, por exemplo, como vídeo 4K e 8K. Bom, agora vamos falar um pouco sobre a segurança. Quando se pensa em conexão, tem que se pensar também em segurança. E com Wi-Fi não é diferente. Então, para evitar esses problemas de segurança, a primeira solução apresentada foi o Wired Equivalent Privacy, mais conhecido como WEP. Ele existe desde o padrão 802.11, perdão, e consiste num mecanismo de autenticação que funciona de forma aberta ou restrita pelo uso de chaves. Na forma aberta, a rede aceita qualquer dispositivo que solicita conexão e apenas um processo de autorização. Na forma restrita, é necessário que cada dispositivo solicitante forneça uma chave pré-estabelecida. Essa chave é utilizada para cifrar os dados trafegados pela rede. O app trabalha com chaves 64 e 128 bits. Quem já mexeu com a suíte AirCrack do Linux sabe que a chave, sabe que a proteção web é bem fácil de ser quebrada. Então hoje ela já está depreciada e não é muito utilizada. Então vamos lá. Diante desse problema que o app apresentou, a Wi-Fi Alliance aprovou e disponibilizou em 2003 a solução Wired Protected Access, WPA, que, assim como o app, ele utiliza autenticação e cifragem de dados da rede, mas faz de maneira muito mais segura e confiável. Assim surgiu o 802.11i, que, em vez de ser um padrão de rede sem fio, é um conjunto de especificações de segurança, sendo também conhecido como WPA2. Utiliza uma criptografia denominada Advanced Encryption Standard, AES, que é muito segura e eficiente, mas tem a desvantagem de existir bastante processamento. Novamente falando aqui na perspectiva de quem vai tentar quebrar, vai ser muito mais complicado. O app você consegue quebrar forçando a chave. No WPA você precisa capturar um handshake na rede e utilizar uma word list e tentar quebrar na força bruta, o que torna muito maçante, muito complicado de quebrar uma senha que esteja protegida com boa criptografia. O WPA2 eu acabei falando no último slide tudo junto.
Então, agora partindo para as vantagens e desvantagens do Wi-Fi como um todo. Bom, como as vantagens, a gente pode falar a principal de todas, que é a eliminação do cabo. Então, total mobilidade, conveniência, você consegue trabalhar, mexer na sua máquina de onde você precisar, você não depende de uma estrutura de cabos passando por parede, atravessando cômodos. Multiplicidade, porque você permite mais de 10 conexões no mesmo ponto e tem um custo muito inferior a uma conexão cabeada, justamente não só pelo cabo, como eu falei também, por conta de obras que são necessárias. Então, esses são os grandes vantagens do Wi-Fi. O usuário consegue trabalhar fora do escritório, num café, num restaurante. Agora, como desvantagens, a gente tem menor alcance, problemas de segurança, como foi especificado, e principalmente de latência. Quem joga online sabe a diferença que jogar numa conexão Wi-Fi e jogar numa conexão por cabo. Então, devido a principalmente cômodos podem atrapalhar o trânsito do Wi-Fi, eletrodomésticos na casa que operam com frequência similar podem atrapalhar. Então, o tempo de resposta do Wi-Fi é bem inferior à conexão cabeada. Então, para quem precisa de uma conexão mais rápida, o cabo ainda é a melhor solução. Bom, chegamos aqui ao fim da nossa apresentação. Espero que todos tenham gostado.